Existem vários tipos de transtornos hormonais, entre eles, os mais comuns são os relacionados à glândula tireoide, que nós estudaremos agora. Então, para começar, a gente vai lembrar, né, onde fica a tireoide e a paratireoide. Então, a gente vai ver, então, que essas tireoides, né, a tireoide fica aqui entre a laringe e a traqueia, e ela pode ser separada, né, em lóbulo direito e lóbulo esquerdo. As paratireoides, por sua vez, são pequenas glândulas que estão distribuídas aqui na superfície interna da tireoide. A tireoide é, então, uma glândula responsável pela produção, como nós acabamos de discutir, de T3, que é a triiodotironina, e T4, a tetraiodotironina, também conhecida como tiroxina. Além disso, essa glândula também secreta calcitonina. Qual é, então, a função desses hormônios tiroidianos que são secretados? Regulação do metabolismo de carboidratos e lipídios, manutenção da temperatura corpórea, e nós também podemos dizer que há uma influência no metabolismo de cálcio. Além disso, a gente também sabe que a função tiroidiana, a secreção desses hormônios, ela é modulada por um hormônio que é denominado TSH. Esse hormônio é produzido na hipófise anterior em algumas condições e essa modulação da secreção de T3, T4 também é modulada por feedback negativo, como nós veremos a seguir. Agora, então, nós vamos entender como que acontece a modulação da secreção de T3 e T4, que são os dois hormônios importantes que têm uma atuação essencial para a modulação da temperatura corpórea. Então, o que acontece basicamente? Em presença de baixas temperaturas corporais, então, quando a temperatura corporal começa a cair, o hipotálamo percebe essa diminuição de temperatura e ele vai, então, secretar TRH. O TRH é um hormônio que atua sobre a hipófise anterior, como nós podemos ver aqui, ó. E a partir daí, essa hipófise, então, vai começar a produzir e secretar TSH, que é o hormônio estimulante de tireoide. Esse TSH vai fazer o quê? Vai, então, atuar sobre a tireoide e as células foliculares, então, da tireoide são estimuladas e começam a secretar os hormônios tiroidianos. A gente está pensando aqui, basicamente, na secreção de T3 e T4, que são os dois hormônios relacionados à manutenção da temperatura corporal ou corpórea. Aí, o que acontece? Assim que, então, ocorre a produção desses hormônios tireoidianos, né? Ocorre aumento da atividade metabólica e isso leva ao aumento da temperatura basal do corpo. Por que isso acontece? Porque esses hormônios vão atuar diretamente em órgãos-alvos no organismo, fazendo então com que você tenha esse aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, então, ao ser detectado, ele vai atuar sobre diretamente, né, o hipotálamo, fazendo com que pare a secreção de TRH, certo? Ocorre essa inibição porque a temperatura já foi normalizada. Além disso, os próprios hormônios tireoidianos, que aqui aparecem como TH, eles atuam ao serem secretados sobre a hipófise anterior, bloqueando ou inibindo a secreção de TSH. Esse mecanismo de feedback negativo é extremamente importante, por quê? Porque ele permite, então, que o organismo não vá produzir um excesso de T3 e T4, que também é relacionado a algumas doenças, certo? Então, não ter o hormônio, esses hormônios é ruim, mas ter demais também causa alterações fisiológicas importantes.
Essa figura vai nos ajudar a entender como os hormônios T3 e T4 são produzidos pelas células foliculares tiroidianas. Então, para começarmos, o que nós vamos ter que fazer? Nós precisamos, então, observar como é a estrutura do folículo tireoidiano. Então, aqui em cima, nessa parte da figura, nós vemos, então, essas células, tá? Tireoidianas aqui, ó, que é mostrada aqui em zoom, que tem contato diretamente com o capilar. E aqui nós vemos o coloide. O coloide é um espaço importante dentro do folículo tireoidiano que não é ocupado por células, mas que tem um papel essencial na produção do T3 e do T4. Então, o que acontece? Essas células foliculares, como a gente pode ver aqui, né? Elas ficam na borda dos folículos tireoidianos e a sua base, ó, aqui nessa figura dá para perceber direitinho, tem um contato íntimo e direto com o capilar sanguíneo, onde o iodeto, que está aqui, ó, está presente. Esse iodeto, ele foi absorvido através da dieta e é por isso que o sal que nós consumimos, ele é iodado, para garantir que todo o iodeto que nós precisamos para produzir esses hormônios tireoidianos esteja disponível na nossa alimentação. Esse iodeto, então, ele é transportado ativamente para dentro da célula folicular. Ao mesmo tempo, no retículo endoplasmático, que a gente vê aqui em azul, ó, está ocorrendo a produção da tiroglobulina. Essa tiroglobulina, ela vai ser transportada dentro de vesículas produzidas pelo complexo de Golgi para fora das células foliculares, até o coloide. Vejam aqui, ó. Nessa região, a vesícula se funde à membrana da célula folicular, liberando, então, as tirosinas, que são partes das moléculas de tiroglobulina, no coloide. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente percebe, ó, que as moléculas de iodeto também são transportadas para a região do coloide. No coloide, as moléculas de iodeto são oxidadas e transformadas em moléculas de iodo, que se ligam a tirosinas. Tá aqui, ó, a gente está vendo isso acontecer. E dependendo da quantidade de moléculas de iodo que se ligaram à tirosina, nós vamos então formar as MIT, que são as monoiodadas, tirosinas monoiodadas, ou as DIT, que são o quê? As tirosinas diiodadas. E é a ligação das DITs e MITs que vai formar os hormônios tireoidianos. Então, basicamente, o que acontece? Quando ocorre a ligação de uma MIT com uma DIT, nós temos, então, a produção do T3, que é formado por moléculas de tirosina ligadas a 3 moléculas de iodo, e quando ocorre a ligação de duas DITs, a gente vai ter a produção do T4, que é formado por uma molécula de tirosina ligada a 4 moléculas de iodo, como nós podemos ver aqui na figura, tá? Aqui, ó, o T4 e o T3. É importante lembrar que tudo isso acontece na região do coloide, certo? E aí, esses hormônios são endocitados pela célula folicular,
A vesícula, então, que contém esses hormônios, aqui a gente vê, ó, ela vai se fundir com um lisossomo que contém enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão fazer o quê? Elas vão digerir o conteúdo do coloide que está presente dentro da enzima, de tal forma que reste aqui dentro apenas, né, o T3 e o T4, que então serão liberados pela vesícula e vão se difundir pela membrana da célula folicular até a circulação sanguínea, nesse vaso capilar, onde eles vão então ser transportados para fazer a sua ação em diversos órgãos no organismo. É importante lembrar que o principal hormônio produzido é o T4 em quantidade, aproximadamente 90% do que a tireoide produz é T4. Apesar disso, o T3 ele é mais potente, então em menores concentrações ele consegue atingir o seu efeito fisiológico e ele pode ser produzido pela quebra de T4. Então, por isso que o organismo não produz tanto T3 assim, porque na própria circulação o T3 pode acabar sendo produzido a partir do T4. Aí a gente vê aqui, né, o triiodotironina, que é o T3, e a T4, que é o tetraiodotironina, que também é conhecido como tiroxina. Esses hormônios vão fazer o quê? O que nós já dissemos, eles aumentam o metabolismo, o consumo de oxigênio, modulam o metabolismo de colesterol e eles são importantes na produção de calor, então, na manutenção da temperatura corpórea, em casos, né, em que o organismo seja submetido a temperaturas mais baixas. Além do T3 e do T4, a gente também sabe que as células parafoliculares, elas conseguem secretar calcitonina. Essa calcitonina é secretada de acordo com o aumento de cálcio plasmático. Então, se o cálcio aumentou muito na circulação, a calcitonina, ela é então secretada para fazer o quê? Para diminuir a concentração de cálcio plasmático. Como ela faz isso? Ela promove a deposição de cálcio nos ossos, que é a calcificação, estimula a excreção renal de cálcio, diminui a excreção renal de fosfato, porque a gente troca cálcio por fosfato, né, nos rins, e inibe a absorção de cálcio pelo intestino. Por que isso acontece? Porque excesso de cálcio também é nocivo para o organismo. Nós temos que lembrar disso, certo? E aí, nós temos algumas doenças tireoidianas que são as mais comuns, tá? A gente, claro que existem tumores secretores, outras alterações, mas as mais importantes, as mais comuns, são as doenças autoimunes, e são elas que a gente vai discutir agora. Aí a gente vai ver a diferença de tireoidite de Hashimoto e doença de Graves. Então, vamos entender aqui, ó. Na tireoidite de Hashimoto, o que acontece? Eu tenho a produção de uma doença autoimune em que nós temos, então, a produção de anticorpos autorreativos. Então, são anticorpos que reconhecem as células foliculares tireoidianas como células estranhas e ao se ligarem, então, a essas células foliculares tireoidianas, esses anticorpos vão acabar estimulando necrose e apoptose, destruindo essas células foliculares tireoidianas. Além disso, o que acontece? Nós temos também, né, ainda na tireoidite de Hashimoto, a ativação de linfócitos T CD8, autorreativos também, que vão identificar essas células foliculares tireoidianas como estranhas e vão levá-las à apoptose. Consequentemente, neste paciente com tireoidite de Hashimoto, nós vamos observar o desenvolvimento de hipotireoidismo. Por que isso acontece? Porque o indivíduo não consegue mais produzir
os hormônios tireoidianos. Por quê? Porque esse indivíduo ele está tendo a destruição das células foliculares tireoidianas. Então, nos indivíduos com tireoidite de Hashimoto, ocorre diminuição de concentração de T3 e T4. Por outro lado, a gente vai discutir agora a doença de Graves. Na doença de Graves, o que acontece? Nós também temos a produção de anticorpos, mas nesse caso, esses anticorpos são anticorpos que reconhecem os receptores de TSH presentes nas células foliculares tireoidianas. E aí o que acaba acontecendo? Quando este anticorpo ele é secretado, ele se liga às células foliculares tireoidianas e essa ligação mimetiza a ligação do TSH, ou seja, para o receptor, quem está se ligando é o TSH, quando na verdade a ligação está sendo feita por um anticorpo. Isso vai estimular a célula folicular tireoidiana, que vai fazer o quê? Ela sobrevive e passa, então, a produzir e secretar altas concentrações de T3 e T4. Ou seja, paciente com doença de Graves, o que ele apresenta? Ele apresenta um hipertireoidismo, então um aumento de produção de T3 e T4. Então, nós podemos perceber que o motivo é o mesmo, né? São doenças autoimunes, mas que cada uma delas funciona de uma forma diferente, fazendo com que os pacientes tenham que ser identificados. Então, vamos começar falando do hipertireoidismo. A gente sabe que ele é mais comum em mulheres dos 20 aos 40 anos de idade. Ele é causado pelo excesso de hormônios tireoidianos e essa paciente vai apresentar os seguintes sinais e sintomas: sudorese, fraqueza muscular, que é a astenia, taquicardia, tremores, ansiedade, irritabilidade, perda de massa corpórea, então ela vai emagrecer, bócio, que a gente vai ver foto, né? Que é o bócio, alterações menstruais, libido reduzida, evacuações frequentes e exoftalmia de Graves. Então, quais são as principais causas de hipertireoidismo? Doença de Graves, tá? Que é essa doença autoimune que nós acabamos de discutir, em que nós temos a produção de anticorpos antirreceptores de TSH, certo? Isso vai causar, então, o estímulo à produção dos hormônios tireoidianos. Uma outra causa é a presença de nódulos tireoidianos. Existe também a possibilidade disso acontecer em tireoidite pós-parto. E também pode acontecer devido à ingestão excessiva de iodo ou de hormônios tireoidianos, que são usados por algumas pessoas para emagrecimento. Aqui nós podemos ver, então, a oftalmopatia de Graves, que é caracterizada, então, pelo esse prolapso dos olhos associado à vermelhidão, tá? Quando a pessoa tem esse tipo de oftalmopatia, a gente consegue ver toda a esclera do olho dessa pessoa ao redor, então, né, da íris. Isso aqui é perigoso também porque tem um aumento de pressão intraocular, certo? Então, o paciente tem que fazer o tratamento, tem que tomar muito cuidado. E a gente vê aqui uma paciente com bócio relacionado também à doença de Graves. Agora vamos para o hipotireoidismo. É mais comum em mulheres acima dos 40 anos de idade, isso não significa que não pode estar presente em pessoas mais jovens e homens também. Quais são os sinais e sintomas? Nesse caso, no hipotireoidismo, a gente tem que lembrar que o paciente tem o quê? Ele tem deficiência
de produção de T3 e T4. Então, quais são os sinais e sintomas que esse indivíduo vai apresentar? Depressão e sonolência excessivas, prisão de ventre, bradicardia, amenorreia, lapsos de memória, mialgia, pele seca e pálida, alopécia, né, que é perda de cabelo, aumento de massa, então, corpórea, este indivíduo vai engordar e dislipidemia. Então, este indivíduo vai ter o quê? Alterações no metabolismo de colesterol, que vai fazer com que ele tenha um aumento de colesterol. Quais são as causas de hipotireoidismo que nós conhecemos? Secreção inadequada de TRH ou TSH, ou seja, não tem o estímulo, né, do hipotálamo, se nós pensarmos no TRH, ou da hipófise, se nós estivermos pensando no TSH, certo? Uma outra causa também seria a ingestão inadequada de iodo. Então, nós, por exemplo, não termos o sal iodado. Isso também poderia ser relacionado a esse hipotireoidismo. Além disso, né, nós temos que nos lembrar que nós temos outra causa importante de hipotireoidismo, como nós já discutimos, é a tireoidite de Hashimoto, em que a destruição das células foliculares tireoidianas, devido a um processo autoimune, leva à diminuição de produção de T3 e T4. E uma outra causa extremamente importante de hipotireoidismo é uma doença congênita que nós chamamos de cretinismo. O que acontece então? Geralmente por um defeito na formação da tireoide ou por deficiência enzimática durante o processo de produção dos hormônios tireoidianos, você tem então a diminuição de produção de tiroxina, de T4, tá? Isso vai impedir o amadurecimento normal desse organismo, principalmente o desenvolvimento do sistema nervoso central. Essa doença ela tem uma incidência em torno de 1 para cada 3.000 nascimentos, ela é relativamente frequente e ela pode ser identificada pelo teste do pezinho, que é feita na triagem neonatal obrigatoriamente em todas as crianças nascidas em hospitais, certo? Na maioria das vezes, essas crianças, esses bebês, não apresentam nenhuma alteração nos primeiros meses de vida, então, o que faz com que fazer o exame seja essencial, porque caso contrário, você não vai conseguir identificar isso logo no começo para evitar que haja alterações no sistema nervoso central. Durante a gestação, por que essa criança não tem problemas? Porque a produção de tiroxina materna é capaz, então, de garantir a concentração de hormônio que a criança precisa, certo? Mas após o nascimento, se esse bebê não for tratado, ele vai começar a apresentar lentidão de movimentos, retardo de crescimento físico e deficiência no desenvolvimento mental. Por esse motivo que nós realizamos então o teste do pezinho. Caso a criança seja identificada com deficiência congênita de hormônios tireoidianos, o que vai acontecer? Ela vai fazer a suplementação e assim ela vai conseguir ter um desenvolvimento normal. E aí, agora que nós já sabemos como funcionam, né, esses hormônios tireoidianos, nós vamos saber o que fazer, como fazer o diagnóstico, então. A gente vê, então, que a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é a dosagem de triiodotironina total e livre, tá? Então, o que acontece? A maior parte desse T3 é ligado a uma proteína transportadora. Então, quando eu falo em T3 total, eu estou pensando no TT3 livre, que é o não ligado à proteína, mais o T3 ligado a proteínas plasmáticas,
certo? Quem seriam essas proteínas plasmáticas? Principalmente a nossa de sempre, albumina, certo? Então, o que a gente sabe? Que a concentração de T3 livre vai ser afetada pelos níveis de proteínas plasmáticas. Se eu tiver pouca proteína plasmática, se eu tiver pouca albumina, né, que é a principal proteína plasmática, eu vou ter mais T3 livre. Se eu tiver albumina normal, eu vou ter o T3 livre diminuído, certo? E o que acontece? Quando eu faço, então, a determinação desses hormônios, geralmente eles são determinados ou por radioimunoensaio. Então, a gente vai usar conjugados ou agentes, né? Para fazer essa identificação radioativos. Ou nós podemos fazer hoje em dia também por técnica de quimiluminescência. Faço a determinação, então, da concentração. Se o paciente tiver baixa concentração de T3, ele vai ter hipotireoidismo. Se tiver alta concentração de T3, ele vai ter hipertireoidismo, certo? Agora a gente vai falar da dosagem de tetraiodotironina ou tiroxina, que é a nossa T4, certo? Esse nosso T4 também, a maior parte está ligado a proteínas plasmáticas. Entre as proteínas plasmáticas, nós pensamos principalmente de novo em quem? Na albumina. E a gente tem o T4 total, é igual ao T4 livre, mais o T4 ligado a proteínas plasmáticas. Então, mais uma vez, a concentração de albumina, que é a principal proteína plasmática, vai alterar a concentração de T4 livre, certo? E aí o que acontece? Se eu tiver baixa concentração de T4, eu falo em hipotiroidismo. Se eu tiver alta concentração, eu falo em hipertireoidismo. Além de fazer essas dosagens, nós precisamos, para ter certeza, para conseguir diferenciar o que está causando essa alteração no meu paciente, a dosagem de TSH, certo? Então, se eu tiver uma baixa dosagem de TSH, a gente tem que lembrar que o TSH é produzido pela hipófise em resposta ao estímulo realizado pelo TRH, que foi secretado pelo hipotálamo, certo? Então, uma diminuição de secreção de TSH pode estar relacionado, por exemplo, a uma diminuição de estímulo de hipotálamo, pode estar direcionado também a alterações na hipófise e também pode ser causado por feedback negativo. O que significa isso? Eu tenho tanto T3 e T4 na circulação que eu não preciso de TSH, então eu passo a diminuir a produção desse TSH para tentar fazer com que haja diminuição de T3 e T4 para que os níveis se normalizem, certo? Além disso que nós temos, nós podemos também apresentar ou detectar um aumento da concentração de TSH. Esse aumento de concentração de TSH pode ser causado por estímulo excessivo do hipotálamo através do TRH, certo? Pode ser causado também por um tumor secretor de TSH hipofisário, certo? Então, na hipófise tem um tumor que faz uma secreção excessiva de TSH. E ele também pode ser encontrado quando você tem deficiência de T3 e T4. Por quê? Porque você tem o estímulo, então, para que haja a produção de maior concentração de TSH, para então estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Além desses hormônios, né, tireoidianos, T3 e T4, a gente sabe que a tireoide também produz a calcitonina, são as células parafoliculares que fazem essa produção. E aí a gente tem como fazer dois tipos de determinação de calcitonina. Calcitonina basal e calcitonina após estímulo com cálcio ou com pentagastrina, certo? Para que eu faço esses exames?
para diagnóstico e segmento de tratamento de carcinoma medular da tireoide. Então, nesse caso, eu vou fazer a medida dessa calcitonina para verificar o que está acontecendo, se essa tireoide tem um tipo de tumor. Se eu vejo diminuição de concentração de calcitonina, é porque essa tireoide está entrando num processo de necrose. E se eu vejo aumento de concentração de calcitonina, geralmente ele é relacionado a quê? Ao carcinoma medular tireoidiano. Outro exame importante para nós sabermos o que está acontecendo com o nosso paciente em relação à tireoide é a determinação de anticorpos, certo? Nós podemos determinar dois tipos de anticorpos diferentes. Os anticorpos antirreceptor de TSH, né? São aqueles anticorpos que, ao se ligarem aos receptores de TSH presentes nos folículos tireoidianos, vão mimetizar a ligação do TSH, estimulando a produção de T3 e T4, certo? Esses anticorpos antirreceptor de TSH são encontrados em que condição? Na doença de Graves. E nós também temos anticorpos antitireoide, que são aqueles anticorpos que vão se ligar aos folículos tireoidianos, gerando um processo inflamatório com destruição da tireoide e, consequentemente, diminuição da produção de T3 e T4, certo? Então, são duas classes de anticorpos diferentes que vão ser utilizados para poder diferenciar, discernir, descobrir o que está acontecendo com os pacientes. Aí, aqui nós vemos 5 hipóteses diagnósticas diferentes, e aí vocês vão tentar resolver essas hipóteses diagnósticas e no dia da nossa aula, ao vivo, pelo Zoom, nós vamos discutir cada uma dessas hipóteses diagnósticas, certo? Então, bom estudo a todos vocês!